Bom, então deu um problema no link passado e vamos dar continuidade com a palestra do professor Marcelo. Tá. Então, retomando, quando a gente fala lá qual que é o treino que a gente vai prescrever, esse é um treino que a gente precisa aumentar a taxa de lipólise, né? A gente precisa quebrar o triglicerídeo da nossa região abdominal para a gente usar esse triglicerídeo lá no ciclo de Krebs e depois na cadeia transportadora de elétrons como fonte de energia, né? E quando eu faço esse processo de quebra, eu preciso também fazer um treino tal que aumente o transporte de gordura no sangue, né? Então, eu preciso pensar em equalizar a intensidade do que eu vou fazer. Fazer um treino leve é bom? Só que ele vai demorar demais. Fazer um treino moderado é bom? Eu diria que é o ideal, né? Que eu vou trabalhar numa margem entre L1 e L2, ou limiar aeróbio 1, limiar anaeróbio, aonde eu vou fazer uma solicitação maior de utilização de gordura. Quando eu faço esse processo de contração, eu trabalho numa zona de L1, L2, eu tenho um processo aumentado da capacidade mitocondrial do consumo de energia. Então, quando a gente fala ali da capacidade mitocondrial, a gente tem que pensar no processo de biogênese mitocondrial. Então, a minha célula tem um número X de mitocôndrias, né? E dentro desse número X de mitocôndrias, pode ser que por um processo de sedentarismo, por um processo de obesidade, por um processo de diabetes ou hipertensão, as minhas mitocôndrias elas estejam mutadas para o processo de gerar energia. E como que eu faço o aumento, né, dessa biogênese mitocondrial? Fazendo contração muscular de leve a moderado, né? Mais para o moderado. Porque daí eu faço o quê? Não só a multiplicação de mitocôndrias, como o aumento do volume. Quando eu faço isso, eu consigo gerar, né, produzir mais energia, porque eu aumento a minha taxa de lipólise, que, por consequência, nós vamos aumentar o transporte de gordura e essa gordura vai ser utilizada na mitocôndria. Quando a gente faz esse processo, né, o nosso treino ele precisa aumentar o impacto da liberação de hormônios, como adrenalina, noradrenalina, GH e o glucagon. Por quê? Porque esses hormônios em específico, adrenalina, noradrenalina, GH e glucagon, eles vão estimular as enzimas HSL, AMGL e ATGL, né? Que são enzimas que vão fazer o que? A separação do ácido do triglicerídeos para a gente poder usar como fonte de energia, né? Então, quando a gente fala nessa liberação hormonal, a descarga hormonal ela é muito importante, né, para esse processo de consumo de energia. E daí a gente está falando do consumo de triglicerídeos em excesso daquele tecido hipertrofiado, né? E daí a gente pensa em qual é o tipo de treinamento que permite acelerar mais esse processo de lipólise, né? E daí a gente verifica aqui um estudo que se propôs a estudar os hormônios lipolíticos, GH, adrenalina, noradrenalina, comparando dois modelos de treino, né? O modelo contínuo moderado, onde a gente trabalha no limiar aeróbio e limiar anaeróbio, e o treinamento intervalado longo, que a gente vai trabalhar na casa de 90% a 95% do VO2 máximo. Então, a gente tem aqui o gráfico A, o gráfico B, o gráfico C e o G. Do lado esquerdo, nós temos o HIIT, e do lado direito, nós temos o treinamento moderado, né? Então, a gente observa que o HIIT ele é muito bom para liberar o GH, ou produzir e liberar GH. A noradrenalina ela é muito boa para... o HIIT é muito bom para a noradrenalina, né? E o moderado, ele é bom, mas se a gente observar, ele é muito próximo, né, ao moderado.
Então, a gente verifica que tanto o HIIT como o moderado, eles são bons para liberar adrenalina, né? Então, quando eu trago esse recorte, ou eu trago esse estudo, não é para falar assim, ó, vamos fazer a idolatração do HIIT, né? Na verdade, estou trabalhando com evidências científicas para mostrar qual é a possibilidade de exercício que melhor vai trazer resultados. Porque eu não posso dizer que o HIIT é melhor, que o moderado não trouxe efeito. Isso é uma mentira, porque eu tive também liberação de GH no moderado, eu tive liberação de noradrenalina e eu tive de adrenalina com a metodologia moderada, né? Então, quando a gente traz e trabalha com evidências, é a gente não trabalhar com achismo e pensar no planejamento. Mas pode ser que o meu aluno, ele não goste de fazer o HIIT, ou ele não goste de fazer o moderado, mas eu tenho opções para trabalhar. Isso que precisa ficar claro. E esse estudo traz e fala para a gente. Em relação aos hormônios lipolíticos, que vão liberar mais lipase, o hormônio sensível, mais lipase, glicerídeo lipase e a lipase glicerídeo, que vão liberar, né, vão desmembrar a molécula de triglicerídeos, o HIIT é uma opção melhor do que o treino moderado, mas eu não posso descartar o treinamento moderado, né? 60 minutos, L1, L2, de uma caminhada contínua, né? Eu vou ter os efeitos benéficos dessa condição. Quando eu penso daí no processo, né, qual é o melhor, e é sempre a discussão que a gente tem lá no processo de academia, de estúdio, de clube ou qualquer lugar que se discuta o exercício físico, qual é o melhor ou quem vem primeiro, treino de força ou treino aeróbico? E daí a gente tem que pensar qual é o melhor no efeito da lipólise, né? Porque o nosso obeso está com hipertrofia de células de gordura, né? E esse estudo aqui, ele se propôs exatamente a mostrar isso. Então, o objetivo desse estudo foi verificar o efeito do exercício de força antes do exercício de endurance na lipólise e comparar o efeito do período de repouso no metabolismo dos lipídios entre as sessões. Esse foi um estudo feito com 10 homens, que não realizavam um programa de atividade física, tinham uma idade de 23 anos, um peso corporal de 70,6 e um percentual de gordura de 21% de gordura, né? E esse é um estudo de 2007, e a gente pode olhar e falar assim, porra, 2007, 2003, esse cara tá louco trazendo esses estudos, né? Mas a gente precisa entender que ciência não envelhece, né? Esses estudos, eles geraram novos estudos, né? E não é porque é um estudo recente que vai ser melhor ou pior de um estudo mais antigo, né? Então, ciência não envelhece. E daí, esse desenho é muito interessante, porque os indivíduos fizeram exercício de força e depois foi dado um período de repouso de 20 minutos e depois eles realizaram o treino aeróbico, né? É o que está aqui, ó. Exercício de força, fizeram lá supino reto, puxada no pulley, desenvolvimento ombro, pec deck, rosca direta e o agachamento. 1 minuto de intervalo de descanso entre as séries. Parou 20 minutos e aí foram fazer o treino de endurance. 60 minutos, contínuo a 50% do VO2 máximo, né? E daí no experimento eles tinham lá só o exercício de endurance, resistência e dando um intervalo de 120 minutos e daí fazendo o treinamento submáximo, e eles se propuseram a verificar qual gerava mais lipólise, né? E daí que foi verificado, né, o efeito também dos hormônios lipolíticos, né? E para fazer a mensuração da ativação da lipólise, mensurou-se o GH, e observa-se que a bola branca é o treinamento apenas aeróbio, né? Então,
a gente verifica que o GH ele aumentou a sua liberação após 30 minutos. Nós temos o quadrado preto, aonde o treinamento de força, né, e endurance, a gente verifica que o GH ele foi maior e mostrou maior taxa de lipólise, né? Então, a gente verifica que, se eu for pensar numa prescrição de exercício para o meu obeso, eu não posso optar única e exclusivamente por uma modalidade, que o bom é a gente procurar o equilíbrio, exatamente o equilíbrio que o professor mencionou na sua palestra, antes da gente estar conversando aqui. Então, fazer um trabalho misto, do ponto de vista de ativação da lipólise, colocar o treinamento de força e dar o intervalo e fazer o treinamento aeróbio, vai fazer uma resposta e liberação maior de GH. Se eu libero mais GH, isso quer dizer que eu aumentei a ativação de lipólise, quebrei mais triglicerídeos e usei nas mitocôndrias. Se eu estou usando na mitocôndria, isso quer dizer que eu estou fazendo biogênese mitocondrial e núcleo de mitocôndria está conversando com o núcleo de célula e desenvolvendo toda aquela cascata de síntese proteica, aumentando o quê? A massa muscular. Então, eu preciso fazer a alteração na composição corporal que a gente já conversou, trocar gordura por músculo. Quanto mais músculo eu tiver, menos rompantes de fome eu vou ter, mais equilibrado eu estarei. Daí a gente verifica a resposta dos ácidos graxos livres após a ativação da lipólise. Daí, mais uma vez, bolinha branca é só o treinamento contínuo, e a gente verifica que ele precisou fazer 150 minutos de exercício para ter utilização de ácidos graxos. E a gente verifica que o quadro preto não liberou muito ácido graxo quando eu fiz a musculação, mas eu tive um aumento exponencial de ácidos graxos livres quando eu fiz o treino aeróbio, mostrando mais uma vez que o segredo não é eu defender um método, mas eu utilizar todos os métodos possíveis para o meu cliente, porque eu estou pensando no cliente e não em defender métodos, né? E aqui a gente traz o método misto. Conclusão do estudo. O aumento da disponibilidade de lipídios durante o exercício de endurance foi afetado por uma sessão de exercício de força. A oxidação de lipídio foi influenciada pelo período de repouso entre as sessões de treino combinado. Então, a gente verifica que, além de eu fazer o treino combinado, o intervalo, ele diz muito respeito quanto eu vou liberar de GH e quanto eu vou liberar de ácidos graxos, né? Então, aqui fica uma evidência científica para que a gente possa trabalhar com esse obeso. E aqui a gente verifica o efeito do programa de exercício resistido combinado com treino aeróbio sobre a gordura abdominal em mulheres obesas de meia idade. Então, o objetivo foi verificar a influência do treinamento combinado, mais uma vez, o aeróbio e força, na gordura abdominal e marcadores bioquímicos em mulheres obesas. Tá? Então, a gente trabalhou com 30 mulheres, dividiu em 3 grupos, um grupo controle que não fez nada, um grupo aeróbio que fez 6 vezes na semana, 60 minutos, a 60% a 70% da frequência cardíaca máxima, uma atividade de leve a moderado, e o combinado que fez o treino aeróbio mais força. Força 3 vezes na semana, 60 minutos, a 60% de um RM, a semana de 1 a 12, né? 70% de um RM, aumentou essa intensidade para as semanas 13 a 24. O aeróbio, 3 vezes na semana, 60 minutos, 60% a 70% da frequência cardíaca máxima, 24 semanas. Então, todos foram equalizados em 24 semanas. E daí a gente verifica que, se eu pensar em composição corporal, percentual de gordura, massa magra, gordura abdominal, gordura visceral, a relação entre gordura visceral e subcutânea, a gente pode observar que o peso corporal, né, do combinado, ele subiu.
né, quando eu fiz aeróbio e musculação. Mas a gordura abdominal caiu drasticamente. E eu quero fazer o quê? Diminuir gordura e manter músculo. A massa muscular, ela também aumentou, né? A gordura abdominal foi a que mais resultado teve, né? Após 24 semanas, né? Ela caiu. A gordura visceral, idem, né? A relação visceral e subcutâneo também. Então, a gente verifica que o combinado entre aeróbio e força, força e aeróbio, também trazem benefícios quando a gente fala na alteração da composição corporal. Se eu pensar no VO2 máximo, né? Se eu pensar lá no combinado, após 24 semanas, foi o que mais aumentou o VO2 máximo, né? Tanto em condição relativa como condição absoluta, né? Se eu observar a determinação bioquímica, né? Colesterol diminuiu bem, demonstrando que tem mobilização e alteração do perfil hormonal, né? Em conclusão, treino aeróbio, né, de força, com aeróbio e força, foi mais efetivo nas alterações em relação à composição corporal e aos marcadores bioquímicos. Após 24 semanas de intervenção, foi observado maior impacto do treino combinado no volume de gordura abdominal, subcutânea e visceral do que apenas treino aeróbio, né? Então, o segredo está no combinação, o segredo está no equilíbrio. E aqui tem um treino físico para aumentar as proteínas de transporte de ácidos graxos, sarcolema e mitocondrial no músculo esquelético, né? O objetivo era comparar o efeito do HIIT no transporte e consumo de ácidos graxos para a mitocôndria. Avaliou-se 10 mulheres, né? Que fizeram um trabalho na bike a 65% do VO2 máximo de pico durante 20 minutos, e na sequência, 6 semanas de HIIT, 3 vezes na semana. 18 sessões de 5 repetições na bike, 4 minutos a 90% do VO2 máximo de pico, um HIIT longo, com 2 minutos de descanso passivo, duração 30 minutos. Né? Então, esse treino aqui, essa metodologia é bem interessante, porque eles fizeram treino contínuo, daí depois alternaram para o HIIT e depois eles voltaram para o contínuo. Então, eles usaram 2 metodologias de treinamento aeróbio. Uma moderada, outra intensa, e voltou para o moderado. E eles queriam ver se ia ter alteração, né? Então, eu até destaquei ali, os pesquisadores queriam saber o efeito do HIIT no metabolismo das gorduras, né? E o que ele mostra ali? Quando a gente fala lá da oxidação total de gorduras, né? Então, a gente verifica que eu fiz o contínuo e eu não tive uma oxidação considerável de gordura. Mas quando eu fiz o intervalado, né, a minha oxidação de gordura aumentou, e quando eu voltei para fazer o aeróbio, ela aumentou também um pouquinho mais. Como a gente observa aqui, a utilização de carboidrato. Então, eu tive uma utilização de carboidrato maior no pré, que diminuiu das 2 semanas, que diminuiu nas 6 semanas de treino contínuo. Então, a gente verifica uma adaptação, né, para a oxidação de gordura, fazendo o quê? Um treino contínuo, quebrando para o treino intervalado e voltando para o contínuo. Então, isso é uma metodologia que também a gente pode dosificar na academia, no clube, né? E daí a gente fala das proteínas FAT, CD36 e FABP, né? Que são as proteínas que vão pegar e desmontar o triglicerídeos, né? Então, quando a gente fez esse treino, né? No contínuo, não aconteceu nada, mas 2 semanas de HIIT, a gente verifica que eu tive aumento dessas proteínas na membrana muscular. E eu tive aumento dessas proteínas
após 2 semanas de HIIT, na membrana mitocondrial. Então, quer dizer que na membrana muscular eu quebrei o ácido graxo, ele entrou na mitocôndria e foi oxidado. E a FAB, ela teve aumento na membrana muscular. Na questão mista não teve, mas teve na membrana do sarcolema, demonstrando que eu tive aumento do VO2 máximo. Se eu tive aumento de VO2 máximo, isso quer dizer que eu tive aumento mitocondrial fazendo esse tipo de treinamento. E daí é fantástico, porque eu vou gerar o quê? Biogênese. Quanto mais mitocôndria eu tiver, mais energia eu vou gastar. Falando um pouquinho daí sobre a prescrição do treino de força, para a gente já ir finalizando a palestra, a prescrição do treino de força, a gente tem que pensar por que treinar força. Eu vou treinar força para aumentar a força muscular esquelética, a potência muscular esquelética, a endurance e a hipertrofia. Né? Uma vez que eu aumento força, potência, endurance e hipertrofia, automaticamente eu vou aumentar o substrato energético, vou aumentar a biogênese mitocondrial, vou controlar o apetite, vou melhorar as respostas anti-inflamatórias, então eu vou aumentar a interleucina 10, interleucina 12 no músculo, e eu vou melhorar a resposta termogênica. Né? Quando eu consigo fazer isso, eu tenho, ou isso resulta em um emagrecimento saudável. Nada ao extremo, mas uma perda ponderal, né, que eu vou recuperando. Então, quando eu faço o trabalho de força, o meu resultado de emagrecimento é sustentável. Eu consigo manter e continuar. Só que para isso, né, eu preciso controlar as variáveis intervenientes do treinamento. Então, eu preciso controlar volume, eu preciso controlar intensidade, eu preciso controlar número de séries, repetições, frequência semanal e número de exercícios. Eu preciso controlar a carga, a velocidade dos movimentos, a amplitude e a ordem dos exercícios e intervalos do que eu estou fazendo. Não é simplesmente eu colocar um monte de exercício para o meu obeso fazer. Né? Eu tenho uma dose e resposta correta. Eu preciso controlar isso de uma maneira correta, de uma maneira certa. Né? Vou usar a percepção subjetiva do esforço para ver se eu estou tendo progressão de carga e se essa progressão é segura, se essa progressão é inteligente, para que eu traga benefícios. Então, eu vou usar essas variáveis para que o meu treinamento não fique monótono, porque treinamento monótono leva à desmotivação, encaixa na depressão, gera ansiedade, gera tédio, gera desistência. Né? Se eu pensar na prescrição de um trabalho de força, a literatura fala para nós lá de 8 a 12 exercícios, 50% de um RM, até 80% de um RM, vai se iniciar com uma série e evoluir para 3 a 5. Os estudos já falam para nós que não precisa, no início de um trabalho, colocar 3, 5 séries, porque o ganho de força vai ser igual, nós estamos numa fase neural. A gente inicia com 15 repetições e vai evoluir para 6 a 8. Então, ele está falando assim, ó, se for fazer uma periodização, trabalhe uma periodização ondulatória, porque você vai ter uma resposta maior de força e uma capacidade recuperativa maior. Então, eu faço na segunda 15 repetições e na quarta eu faço 6 a 8 repetições. E eu finalizo na sexta com 15 repetições. Dou um intervalo de 2 minutos entre as séries e 1 minuto entre os exercícios. Eu vou treinar o corpo todo, né? Vou trabalhar grandes músculos 3 vezes na semana, né? A partir daí, falando sobre isso, né, eu finalizo a nossa palestra, Léo, e daí eu fico à disposição para questionamentos, perguntas, tá? Eu acho que a gente passou demais do horário aí, né, meu amigo? Ah, tudo tranquilo. Show de bola, Marcelão. Tá. Travou aí para você? Não, tranquilo, né? Que eu tô me batendo muito nesse Zoom aí, Léo. O Zoom não deu zoom. O Zoom não deu Zoom, o Zoom me deixou. Ah, Marcelão, foi show de bola, porque a gente sempre fala, né, que não importa
o método, né? Importa o método alinhado com a necessidade da pessoa. Perfeito. Porque imagine assim, né? Você falou de um caso bem específico de obeso, mas o obeso não vem só com obesidade. Então, ele vem, imagine, vai aplicar um HIIT, um obeso que tem um VO2, sei lá, de 15, 18, ele não vai conseguir aguentar. Não. E aí você pode gerar muito mais dano do que Muito mais benefício. estresse, muito mais inflamação, né, Léo? Por isso, a Exatamente. musculação, nesse momento, seria a melhor opção, né? Eu sempre indico que, assim, quando o teu aluno ele vem todo ferrado, você tem que trazer ele para o mais próximo do padrão da normalidade para daí começar a construção. Então, senão o exercício ele vai ser um potencializador de estresse, Sim, porque ele é é um um agente gatilho, estressor. né? Exatamente. Então, a melhor coisa que tem é recupera esse indivíduo, que é a ideia, né, que a gente vem falando do recondicionamento, para daí condicioná-lo. Perfeito. Então, pô, fantástico. Então, Uma coisa que tem que ficar claro, né, Léo, não é a defesa, esse método é o melhor e eu só vou fazer isso, né? A metodologia de treino com peso do corpo é boa, a caminhada leve ela é excelente, o moderado é ótimo, o HIIT é bom, a musculação é excelente, só que a gente tem que pensar o momento que a gente tem que fazer. E tudo parte de um processo de avaliação, né? exato. Então, é aquilo que o nosso colega fala lá, né? Avaliar para prescrever. E hoje a gente não vê isso, né, Léo? Então, a gente vem levantando essa bandeira aí já há algum tempo, mostrando que o teste e a medida ela fica em segundo plano, que importa é a anamnese. Exato. Na verdade, a interpretação do que você vai fazer, né? Então, Então, eu tenho dado, mas eu não sei o que eu faço. Se eu tenho dado e não sei o que eu faço, eu tenho um amontoado de tijolo. vai aquela metodologia, né? Coleta tudo e depois vê o que acontece. Exato. Tenho um amontoado de areia. Não tenho nada. Eu tenho tudo e não tenho nada. Porque eu não sei gerar informação com aquilo, né? Não conecta, né? Então, Então, que todo mundo, você vai ver na literatura, curso, todo mundo fala, 90% do diagnóstico vem pela anamnese. Aí acabou-se, nunca mais se fala de anamnese. Então, não faz sentido uma afirmativa como essa, né? Mas na verdade, essa metodologia de ensino, né? Principalmente a gente que está no meio acadêmico aí, Léo, aonde o aluno ele vê tudo isolado, e eu não entendo por que ele tem que ver isolado, Léo. Eu acho que eu tenho que mostrar o início, meio e fim para que ele possa fazer a conexão, e por si só ele não faz conexão, e daí ele vai para o mercado e ele não sabe fazer a conexão. Eu entendi a teoria, mas agora para pôr na prática eu não sei, né? Mas tem coisas, Marcelo, que é assim, ó, você está mais tempo do que eu no meio acadêmico. Durante a graduação, as pessoas, né, os acadêmicos e muitos professores, eles desmerecem algumas disciplinas. E daí você cria o quê? Uma especialização precoce, Precoce. onde a graduação ela precisa ser generalista para daí depois... Geral. E aí é o que acontece, ou seja, você esquece do aspecto, por exemplo, comportamental, que é importante, você esquece da parte pedagógica, né, de progressão. Aí o aluno fala, pô, para que eu vou estudar anatomia, biomecânica? O que importa é bioquímica. Aí só olha pelo viés da bioquímica, esquece do viés da parte endócrina, por exemplo, relacionada com neurotransmissores. Imunológica. Perfeito. Então, essa relação ela precisa cada vez mais acontecer, porque as pessoas elas não vão vir, na maioria das vezes, com exemplos simples, elas vão vir com uma complexidade de intervenção, e você falou com muita propriedade da importância de atuar de forma multiprofissional. Né? Multiprofissional. Porque sozinho a gente não vai conseguir resolver tudo. A gente não consegue resolver, né, Léo? Eu preciso do auxílio muito grande da psicologia, da parte nutricional. Eu vou cuidar de uma variável, né? A gente tem uma peça do quebra-cabeça.
Exatamente. A gente tem que agir como uma pecinha e não achar que o meu trabalho é melhor que o outro, né? A gente se soma. Perfeito. Show de bola, Marcelão. Show de bola mesmo. Bom, agradeço, meu amigo. Tamo junto. Professor Mário, Flávia, Luciano, Luana, querem falar alguma coisa? Eu tô com dó de quem acompanhou aí, porque quem acompanhou direitinho deve estar com muita dor na mão. Porque o tanto de coisa que foi falado, tanta coisa bacana que agora que o Marcelo trouxe aí, putz, eu não acho que se o cara não tá com dor na mão ali, no braço, qualquer coisa nesse sentido, ele perdeu uma grande oportunidade que ele pode, né, agora com esses tempos de pandemia, que tem essas particularidades, essas facilidades, acompanhar depois lá no canal lá e poder voltar, né, bonitinho, olhar com mais detalhes algumas situações, porque isso é a vida dele. Isso tem uma influência direta, e o cara que mostra ali, ó, você vai fazer isso por causa disso, disso, disso. Mesmo que a pessoa não entenda 100%, ela já se sente valorizada, né? Pô, o cara manja, o cara sabe o que está fazendo e está querendo cuidar de mim de verdade. Não é simplesmente querer meu dinheiro ou querer qualquer coisa nesse sentido, porque enquanto eu estiver vivo, eu vou pagar o boleto da academia, eu vou pagar o Pix do meu professor, né, do meu personal, e vamos seguir bem com a vida. Porque uma coisa que eu acho que esqueci de falar até antes lá, não adianta nada, né? A expectativa de vida do brasileiro tem aumentado ultimamente. Só que de que adianta você chegar aos 76, 78, em cima de uma cama, cheio de necessidades especiais? Não resolve absolutamente nada. Viver mais para viver pior não resolve. E resolve se você viver mais e tão bem quanto na etapa de juventude, ou da melhor forma possível, né? Mais próximo possível de quando você era um pouco mais jovem. Mas excelente, nossa. Com certeza. É o que eu sempre falo, sabe, professor, para os meus alunos. A expectativa de vida, aumentou. A gente vai morrer. O Léo vai morrer com 120. Só que o problema é, a expectativa aumentou, mas o teu envelhecimento, o quão a tua vida foi boa, que você não precisa levantar às 6 horas porque você fez xixi na fralda e voltou a dormir e levantou ao meio-dia ou acordou ao meio-dia porque você fez cocô e aí ninguém veio te trocar a fralda, né? Uma coisa é você ser ativo, né? E poder fazer o que você gosta. É aquela preposição que a gente sempre fala. Pô, Leonardo, você gosta de correr. Foi lá e lesionou o menisco, não vai mais poder correr. Pô, mas eu fiz uma cirurgia, você vai fazer uma reabilitação, eu vou fazer o exercício, vou fazer a preparação, eu tenho que voltar a correr. Não, você não pode mais. Então, por que eu fiz? Né? Eu acho que a gente tem que pensar nesse processo enquanto profissionais de saúde para devolver a saúde, devolver a qualidade e fazer a manutenção para que a gente chegue aos 90 anos andando de skate, surfando, jogando bola, fazer o que a gente está afim. Senão a gente vai ficar sempre o quê? Preso dentro de casa. E daí, depressão, ansiedade, isolamento, que é o que a gente observa, né? Então, bem por aí. Isso aí não é culpa da tecnologia recente, né? Isso é culpa dos sumérios, quando desenvolveram o sistema de irrigação e começou a ideia da agricultura familiar. E as pessoas tiveram que parar de se movimentar para caçar e tudo mais, e começaram a ficar no quintal de casa. Então, já vem de 2000 anos antes de Cristo, esse processo aí. Hoje, com um dedo, né, e um clique, você compra o universo. Antes não, né? Pergunte para os pais, né? Pergunte para os avós a dificuldade que era, tanta energia que literalmente você gastava para caçar um passarinho, para pegar uma maçã. Hoje não, bicho. Hoje você pega o troço aqui, você pau, uma maçã, mais um Doritos, mais uma Coca de 600 e acabou. Hoje não pode mais subir no muro e roubar a fruta do vizinho. Isso aí.
Isso gerava mais dificuldade ainda, né? Você gastava mais energia, porque depois você tinha que correr da sua mãe, do seu pai, que iam te pegar porque você não podia ter feito aquilo e coisa e tal. Você tinha que ser mais estrategista, né? Porque você tinha que olhar a parte de entrada e a parte da fuga, né? Então... Sim, hoje está tudo muito fácil. Hoje está fácil, não tem mais isso. Não, hoje não tem mais isso. Infelizmente. Luciano, presidente. Perfeito aí, dicas valiosas, né? Acho que uma palestra complementou a outra. E obrigado, professor Marcelo, professor Mário, né? Foi um grande conteúdo aí nessa manhã e é isso aí, né? Quem estuda mais se destaca mais. Temos a ferramenta que é o exercício físico. Agora, o importante é saber usar de que forma, lembrando, né? Individualidade biológica é importante. Mas show de bola. Manhã de muito aprendizado aí. Show. Obrigado, Luciano. Na verdade, para mim é um prazer aí estar com meu amigo aí, Léo. Boa estar com você aí, Luciano. Está se transformando em um amigo. O professor Mário eu conhecia, a professora Flávia, estamos nos conhecendo aí. Eu acho que muitos frutos virão aí, né, do convívio aí, e isso é importante, né, a gente fazer essa troca de informações aí e aprendizado. Eu tive alguns probleminhas, não consegui assistir a palestra toda do professor Mário, mas gostei muito do que eu assisti, né, consegui captar muita informação que o professor passou, né, e quando a gente pensa em ir para esse lado, né, para ir para esse nicho, não tem segredo, né? O cara tem que estudar, senão vai fazer besteira, né? E quem ficar só no fitness, ele está fadado a sair do mercado, né? A gente está aí, a obesidade galopando, o envelhecimento está batendo na porta e são as pessoas que vão pagar nossas contas, né? Exatamente. Então, a gente precisa se atentar para essa situação, só que a gente precisa estudar, né? A gente não pode se aventurar, né? Acho que já foi, e eu venho de uma educação física, não sei os demais, não sei a professora Flávia, o professor Mário, vocês são da educação física? Não? Sim? Então, eu tenho 25 anos de profissão, professora. Então, eu venho da educação física extremamente tecnicista, venho de uma família da educação física, que você ia na academia, Luciano, e daí tinha o treino da segunda, quarta e sexta, e todo mundo fazia a mesma coisa. Então, não tinha individualidade biológica, né? Era uma loucura, assim. Então, eu cresci nesse processo e a gente vê esse nível de informação e as áreas se conversando, isso é muito bacana, né? Então, a gente tá evoluindo, mas ainda eu sinto que a gente ainda não evoluiu e não tomou o destaque que a educação física precisa, né? E acho que a gente só vai conseguir fazendo exatamente, Luciano e Léo, o que vocês estão fazendo, né? Trazendo os profissionais para conversar e passar informação, né? E isso tem que virar uma cultura, né? Para que mais pessoas, como o professor Mário falou, assistam, né? Então, a palestra do professor Mário está gravada lá, riquíssima de informação, né? Basta o cara entrar e assistir, né? E se apropriar do conhecimento. E a gente poder mudar essa educação física e colocar uma outra cara, né? Só para fazer um paralelo, esse negócio de valorização, né? Se você não se valoriza e não demonstra isso, não tem como você pedir ou que exigir que os outros te valorizem. Exatamente. Acho que a maior guerra que existe nisso está agora para acabar, entre aspas, acabar, que é a guerra da enfermagem, por melhores condições e coisa e tal. Então eles vão ter uma melhora no seu plano, no seu piso e coisa e tal. E da minha área, que eu sou químico e também sou farmacêutico, mas sou mais voltado para a área da parte de saúde. Eu lembro que uma época chegou um deputado ou algo assim, que ele queria que acabasse com a obrigatoriedade do farmacêutico o tempo inteiro que a farmácia estiver aberta. E aí, né, aquele sapateado, Deus o livre, você tá louco e não sei o quê, blá, blá, blá. Mas se você parar para pensar, onde que tá, né, o farmacêutico, naquela época pelo menos, né, hoje é um pouquinho diferente, mas onde que estava o farmacêutico para te ajudar?
ele estava atolado na farmácia com questões burocráticas escondido lá no final da farmácia. Então, ele não estava se valorizando, ele não estava demonstrando que ele era importante naquele contexto. Aí vem o cara falar, ó, tá vendo só? Você não é tão importante assim, porque você pode ficar escondido lá enquanto os carinha aqui ficam falando para você, ó, esse medicamento aqui tem na promoção o cartão da nossa farmácia, se você tem Unimed, esse daqui é bem melhor, veja que é o mesmo nome. Exato. Tanta coisa que depois não tem como você falar assim, mas peraí, como assim você quer tirar a gente daqui? A gente está trabalhando. Sim, mas cadê que você está demonstrando esse trabalho, esse teu conhecimento? Nesse caso é no tete a tete ali, na conversa. Então, isso aqui vai dar problema. Isso aqui é melhor não. Esse genérico ou esse similar tem essas características. E depois você faça a sua escolha. E isso vale para todos os cursos, né? Todas as áreas. Se você não se valoriza, se você não continua, não vou te valorizar, né, professor? O trem vai passar por cima. É. Infelizmente é assim que funciona. Felizmente, ou felizmente, né? Na verdade, é um processo seletivo, né? Ficam os melhores que estão em evidência, né? E daí essa é uma outra discussão, um outro papo que a gente vai pensar ali, daí a gente pensando que eu acredito que são todos do meio acadêmico? Sim, eu sim. Eu sou. A gente fica pensando aí nesse processo pandêmico aí que a gente teve, os profissionais que nós estamos soltando no mercado, e eu escuto a seguinte frase: não se preocupe que o processo, né, o mercado vai selecionar. Na verdade, sim, nós estamos soltando pessoas que estão desqualificadas, que nós vamos pagar a conta, né, porque é o aluno do Léo, o aluno do Marcelo, que está indo para lá, que vai ficar lá na academia, lá numa sala mofada, com um jaleco e um estetoscópio, esperando alguém para fazer a avaliação, que daí vai fazer lá peso, estatura e dobra cutânea e vai mandar o cara treinar. Isso. Mais ou menos esse aí, professor, não vai, o farmacêutico que ficava atrás da farmácia lá contando estoque. Mas não vai, Marcelo, sabe por quê? Porque a tecnologia vai substituir esse profissional. Esse profissional, exatamente. Aí já tem, mas, hoje você já tem as máquinas... Aí, a gente tem que pensar quanto tempo, né? Então, mas já tem, né? Já tem, você tem uma série de equipamentos que já são inteligentes, que se adaptam de acordo com a percepção que a pessoa está perdendo o rendimento no movimento. Então, já ajusta a carga, porque eles estão preconizando o quê? A eficiência da execução do movimento. É aquele nosso colega de mestrado lá, né, Léo? Então, ele tem um aparelho já, acho que desde 2012, né, que ele desenvolveu, mas hoje cada vez mais, está muito mais acessível. Você tem inteligência artificial corrigindo biomecânica já. Uhum. Isso tem um agravante. Eu falo na primeira aula para eles, de qualquer curso que eu dou. Se você tem 100 alunos, 99 são excelentes. E aí tem aquele um que é meio vagabundão, que sempre vai tentar ficar nas costas dos outros. Se você deixar ele ficar nas suas costas, se ele virar uma mochila para você, que você vai carregando até o final do curso, ele vai se formar e o diploma é exatamente igual ao seu, trocando o nome. Só que esse cara, depois, se ele fizer uma cagada, qualquer coisa que ele fizer de errado, os outros 99 vão pagar. Exatamente. Vão ficar, tá vendo? Cuidado, aquele cara lá, aquele educador físico, mata, ou ele faz exercício errado, a pessoa fica pior, quebra a perna, quebra não sei o quê, olha aqui como que eu tô todo estrupiado por causa de um. E aí não dá, né? Não pode, infelizmente. Já acabou a época, né, desse profissional que só olha para o exercício e esquece de olhar para o ser humano no todo, né? A gente tem que pensar no todo, né? Isso, tem que pensar no todo. Então, a multidisciplinaridade, como você colocou, assim, eu também sou da época da educação física tecnicista, também tenho os 25 anos, mas o Botox ajuda. Aí... Eu tenho que fazer Botox, professor. A gente põe para dar uma disfarçada, mas eu tenho também esse tempo, viu? Mas a gente realmente está vendo, assim, cresceu ouvindo que a educação física era a profissão do futuro, né? Na época, quando estava na faculdade, a gente ouvia, e a gente está vendo esse cenário nesse momento, né? E, assim, e ainda bem que tem alguns profissionais, assim como nós, o Luciano, o Léo, que está aí
buscando trazer essa consciência para o profissional, para virar essa chave e olhar realmente de maneira diferente, para a gente não perder essa grande oportunidade. Exato. Que sempre foi nossa, né? Mas se não acordar e continuar pensando apenas no fitness, não que o fitness é ruim, o fitness é bom também, mas é apenas um nicho, né? A saúde está pedindo o resgate desse nosso profissional. E Não poucos estão preparados para isso, né? Poucos. São muito Bem poucos. poucos. Eu tenho pesquisa aqui, professor, que numa outra ocasião eu posso mostrar o preparo do profissional. E é perigoso, né? Muito. Então, a gente tem que pensar que a gente é um profissional da área da saúde, né? E a gente tem que se colocar no nosso espaço. Senão a gente vai perder lá para o fisioterapeuta e daí vai ficar reclamando que eles estão prescrevendo exercício. Sim, sim. Mas não se coloca, né? E aí vai o que o Mário falou, que eu vou falar daqui a pouco, que é o posicionamento do profissional, né? Se você não acredita que você é capaz, que você é o profissional da área, que você que detém o conhecimento para, né? Realmente fica difícil que a sociedade reconheça você. Se você não acredita, né? Verdade. Com certeza. Mas gratidão à tua palestra, adorei também. Como o professor Mário falou, a gente está com a mão aqui. Não sente muito porque a gente treina. Aí a gente não sente muito, professor Mário. A gente não sente muito, né, Luciano? A gente treina, a gente pode ficar escrevendo, que a gente não sente muito. Mas teve que fazer uns alongamentozinhos no meio, viu? Para poder aguentar. Mas gratidão. Eu que agradeço. Fantástico. Show, Marcelão, Mário, show de bola. Presida? É isso aí, acho que encerramos bem aí a primeira parte. Vamos dar um intervalinho aí, né? Mandar uma glicose aí pro cérebro. E 15 minutos, Léo, 20, daí retornamos, isso? Por mim, se quiser, vir com a Flávia, com o pessoal, se quiserem tocar direto, tocamos direto, senão dá uns 15 minutinhos de intervalo. 15 minutinhos, eu preciso ligar o notebook lá, porque o slide está lá no PC daí. Beleza? Mas já retornamos aí. Tranquilo, mesmo link daí. Pessoal, obrigado, prazer. Valeu, até depois. Valeu, Tchau, tchau. professor. Grande abraço. Abraço.